aprendendo sobre a matéria. Mas eu gostaria de mencionar também a ocasião pelo qual a gente está fazendo essas atividades, né? Estamos fazendo uma homenagem a Abdu'l-Bahá, que nas últimas palestras nós temos falado, né, dele, uma pessoa muito especial, um ser humano de muitos conhecimentos, erudito, e que acabou falecendo há 100 anos atrás. Então, essas palestras são em homenagem a ele. Nós utilizamos materiais produzidos por ele. E hoje eu gostaria de convidar, junto com o Ricardo, o Flávio Asmi Hasek. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, de São Paulo. Ele é também graduado em Cinema e TV pela UCLA, em Los Angeles. Ele é co-curador do Fronteiras do Pensamento por 4 anos. Trabalhou como consultor de comunicação no Instituto São Paulo contra a Violência. É um dos membros fundadores do Compass, do Estado de São Paulo, e foi responsável pela visita de 3 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, tema que a gente vai escutar hoje. Os ganhadores do prêmio são a liberiana Leima Golbi, a iraniana Shirin Ebadi e o egípcio Mohamed El-Baradei. E ele conseguiu também trazer outros diversos cineastas e pensadores da área de inovação e direitos humanos. Então, para que a gente possa começar e poder aproveitar essa apresentação, gostaria de relembrar que todos mantenham os microfones fechados. Nós, como o Ricardo mencionou, estaremos gravando, então quem não pôde estar nesse encontro, vamos poder disponibilizar no nosso canal. E é isso. Muito bem-vindo, Flávio Asmi. A palavra é sua. Bem, acho que estou com o microfone aberto. Queria dizer o quão feliz eu estou aqui. Eu tive na universidade de vocês eu acho que uns 3 anos atrás. Foi um prazer ter a oportunidade de fazer uma apresentação e poder ver as pessoas naquela época. A gente fica triste de não poder mais encontrar os amigos e as outras pessoas e fazer as interações em pessoa, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade de conversar mesmo à distância. Eu queria primeiro agradecer o professor Ricardo pela oportunidade e pelo convite e por estar organizando um trabalho, como ele disse, de uma forma transversal, né, a gente poder falar de vários assuntos diferentes ao mesmo tempo e tentar conectar todos eles. Se vocês olharem a primeira imagem que está no slide, ela faz um pouco disso. Ela fala sobre essas questões de guerra e paz de uma forma muito pungente, muito forte. Eu queria, antes de começar a apresentação, já chamar para um exercício. E eu queria ver se isso é possível, se vocês topam fazer essa brincadeira comigo. Eu queria ver se seria possível que vocês, se tivessem um pedaço de papel ou até anotar no computador, e durante 15 segundos vocês escrevessem quais vocês imaginam que são as causas do conflito e da guerra no mundo. Se vocês puderem escrever 3 ou 4 situações ou causas que vocês imaginam que levam as pessoas à guerra, ao conflito. Estou vendo que algumas pessoas estão até escrevendo no chat. Quem quiser escrever no chat pode, é uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Tem mais 10 segundos. Quem quiser escrever.
Estou curioso até para ver esse chat aqui. Parece que está bombando. Tem bastante coisa sendo escrita aqui. Tá. Vamos... Professor Ricardo, passa para o próximo, por favor. Vamos, já deu tempo aqui. Próximo slide. Tá. As causas mais conhecidas da guerra. Ganho econômico. Ganho territorial. Nacionalismo. Fundamentalismo religioso. Tem um aspecto que é muito forte, que depois eu vou tratar lá na frente. A gente vai falar sobre os países que tendem a oprimir mais as mulheres, tendem a ser países mais belicosos. A gente vai conversar sobre isso. Injustiça social, disparidade de riquezas entre ricos e pobres. Situações de revolução, ideologia política, racismo. Esses são 9 temas que eu separei a partir de algumas pesquisas que eu tenho feito há alguns anos. Como o Nader falou, a gente fundou há muitos anos atrás, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um grupo que chamava COMPAS, que é o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz do Estado de São Paulo. Nesse conselho, a gente trabalhou durante mais ou menos 7 anos para construir um arcabouço de ideias para que pudesse ser apresentado para os deputados estaduais para tentar trabalhar a cultura de paz no Estado de São Paulo. E esses princípios foram trabalhados em escolas e em vários tipos de instituições. Por favor, professor Ricardo, passa para o próximo. Esse trabalho que foi feito pelo professor Nilson Desiré e pelo professor Svensson Isaac, é um trabalho muito interessante porque ele mostra as características dos conflitos no mundo. Essa linha amarela que vocês estão vendo são conflitos de origem não religiosa. Essa linha azul que vocês estão vendo são conflitos que diretamente estão relacionados à religião. E essa linha vermelha é que tem a ver com identidade religiosa ou identidade étnica. Qualquer pessoa que lembra de Ruanda, lembra do genocídio que aconteceu, onde Hutus matavam Tutsis. E aconteceu num período pequeno, centenas de milhares de pessoas foram executadas. Então você vê que ali não tem uma questão religiosa, mas é uma questão étnica, onde Hutus tiraram a vida de Tutsis. Qual é a interpretação que a gente pode tirar desse gráfico, pensando sobre as origens dos conflitos religiosos? Que, naturalmente, no tempo, nessa pesquisa feita por esses 2 estudiosos, a gente percebe que de 1975 até 2015, nesses 40 anos que se passaram, os conflitos de origem religiosa têm aumentado dramaticamente no mundo. E que as motivações das religiões, quer dizer, a motivação da religião não tem sido mais preservada, como sendo, a gente imagina que a essência de todas as religiões, de acordo com pesquisas que já foram feitas há muito tempo, que seria de unir as pessoas ao invés de jogá-las umas contra as outras. Esse gráfico mostra exatamente o contrário. Se a gente tivesse num debate aberto, eu ia perguntar para vocês por que será que a religião é vista hoje em dia como mais causa de problema do que solução para os problemas. E a gente vai tratar disso à medida que a gente for conversando. Então, uma das coisas que ficou claro, olhando para esse gráfico, é que os conflitos de origem religiosa só têm aumentado e tendem a ser predominantes no mundo nas próximas décadas. Professor Ricardo, pode passar para o próximo, por favor. Eu queria trazer esse pensamento do Confúcio para ser uma reflexão
que a gente vai carregar até o final da nossa conversa. Vocês vão vendo que isso aqui vai ser um quebra-cabeça que a gente vai estar montando juntos. Confúcio, que era um filósofo e político chinês, ele diz: há 3 métodos para se ganhar sabedoria. O primeiro é por reflexão, que é o mais nobre. O segundo, por imitação, que é o mais fácil. O terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Esses são, de acordo com Confúcio, as 3 formas de se adquirir sabedoria. A gente vai voltar para esses 3 métodos e vamos refletir depois, mais para frente, por que a humanidade tem escolhido consistentemente usar da experiência ao invés da imitação ou da reflexão. Quando a gente diz imitação, no sentido de best practices, né? De melhores práticas. O que a gente pode aprender com situações que funcionaram? Professor Ricardo, próximo. Se eu estivesse numa sala, eu perguntaria quantos de vocês têm acompanhado a guerra civil na Síria? Quantos de vocês lembrariam quantos habitantes moravam na Síria antes da guerra? 20 milhões de pessoas. Depois desses anos de guerra, desses 10 anos de conflito, 12 milhões de pessoas perderam as casas. É como se no Brasil, um país que tem, agora vamos dizer, 208, 210 milhões de habitantes, 120 milhões de pessoas tivessem perdido as suas casas e fossem refugiados ou dentro do próprio país ou em países vizinhos. Essa é a situação da guerra civil na Síria, com envolvimento da Rússia, do Irã, da Turquia e de diversos outros players internacionais que têm interferido nessa guerra civil. Próximo slide, por favor. Eu não vou descrever cada um deles, porque senão a gente tomaria muito tempo e eu perderia um pouco da oportunidade de falar sobre outras coisas. Eu estou querendo só dar uma visão geral do que está acontecendo no mundo hoje e das situações que são situações extremamente perigosas e que a gente dá como não sendo problemáticas. Por exemplo, a questão da Índia e do Paquistão. Vocês sabem que depois, no final do período colonial dentro da Índia, houve uma separação entre os 2 países. Quem era muçulmano foi para o Paquistão, quem era hindu continuou na Índia, apesar de você ter centenas de milhares de muçulmanos ainda vivendo na Índia. Tem uma região ao norte desses 2 países, que é uma região montanhosa, que é a região de Caxemir, que passou a ser uma região disputada entre a Índia e o Paquistão. Quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu descobri que essa fronteira é uma fronteira totalmente fantasiosa. Ninguém tem a menor ideia por onde passa realmente a fronteira. São montanhas, e alguns dos países dizem que dessa montanha para cá é meu, da montanha para lá é seu. O que acontece de tão importante aqui? O problema não são essas montanhas sem muito valor, onde nada cresce, nada dá para plantar, onde ninguém quase mora. É que a Índia e o Paquistão são potências nucleares e teriam capacidade, em uma situação de guerra, de causar uma hecatombe nuclear. Tá. Só para a gente ter a perspectiva. Porque aí, quando chegar no final da nossa conversa, a gente vai entender um pouquinho mais sobre qual seria o nosso papel nessa conversa toda no mundo. Próximo slide, por favor. A questão entre Irã e Israel. Como vocês sabem, o Irã é a única república islâmica xiita que existe no mundo. Vocês sabem que o Islã tem 2 vertentes. Uma delas é o Islã sunita, que é a maior parte do mundo islâmico, e essa vertente xiita, que tem sua maioria de pessoas no Irã, tem uma parte da população de Bahrein que é xiita, uma parte da população do Líbano que é xiita, e uma parte da população da Síria que é xiita. Mas, majoritariamente, são essas 2 vertentes do Islã. O resto do mundo árabe todo
todo o Maghreb, norte da África, o maior país islâmico do mundo, que é a Malásia, tem 200 milhões de habitantes, ele também é sunita. Esse único país xiita que existe no mundo tem um problema sério com o Estado de Israel. E esse problema sério com o Estado de Israel leva a humanidade a acreditar, os próprios israelenses e os vizinhos, de que em uma situação de guerra, o Irã tentaria destruir Israel com algum tipo de míssil ou arma nuclear. A mesma coisa seria de Israel destruir o Irã. Esse também é um conflito que pode vir a acontecer, ele é perigosíssimo para a segurança internacional da humanidade. Próximo slide. Irã e Estados Unidos. Aqui vocês podem ver, eu não vou entrar muito em questões de geopolítica, mas é realmente, de novo, insistindo, para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo hoje. Esses países verdes estão sob a influência do Irã. Os países vermelhos estão sob a influência dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a Rússia ali, a gente diz que a influência do Irã, quer dizer, eles estão conectados com o governo iraniano. Todos esses países estão, de alguma forma, conflagrados. A Síria está conflagrada, o Iraque está conflagrado, o Iêmen está conflagrado, e o Irã, de uma certa forma, tem uma situação de iminente guerra ou de guerra fria. O que a gente pode perceber aqui, que também isso aqui é um barril de pólvora, onde alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, algum acidente. Isso tudo também tem envolvimento com Israel. Vamos partir para o próximo slide. Irã e Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o lugar onde o Islã surgiu. É a origem, é o país de origem do Islã. É sunita. O Irã é xiita. Essas duas vertentes que a gente está tentando explicar aqui. Os dois são inimigos mortais. Tanto do Irã quanto para a Arábia Saudita, o desejo seria de eliminar totalmente aquele outro país. Apesar de, na Arábia Saudita, é o lugar onde os dois lugares mais sagrados do sunismo, Meca e Medina, estão estabelecidos. Próximo. Vamos agora totalmente para o lado da Ásia. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Qualquer pessoa que lembra da Coreia do Norte, a primeira coisa que você lembra é da dinastia desses líderes norte-coreanos. Kim Jong-il, Kim Jong-un, e tinha o pai deles, o avô. A Coreia do Norte, obviamente, é um regime comunista, e a Coreia do Sul é um regime capitalista. Os dois estão em pé de guerra desde a separação das duas Coreias nessa península. Também é uma situação muito perigosa, porque a Coreia do Norte tem armas nucleares e tem o que eles chamam de ICBMs, que é Intercontinental Ballistic Missiles, são mísseis intercontinentais que podem atingir vários países da região, até existe a especulação de até chegar nos Estados Unidos. Próximo, Coreia do Norte e Estados Unidos, aquela mesma coisa que a gente falou, uma situação de conflito iminente. Próximo. Foi feita uma pergunta na Coreia do Norte, que se a Coreia do Sul, que é a inimiga mortal da Coreia do Norte, entrasse em um conflito com o Japão, se os norte-coreanos, se os sul-coreanos tomariam o lado da Coreia do Norte ou do Japão. E esse foi o resultado da pesquisa. É muito interessante que muitas das pessoas tomariam o lado de outro país para destruir uma parte do próprio país. Por conta de uma questão ideológica. Só estou levantando algumas dessas ideias para a gente fazer uma reflexão profunda do que está acontecendo no mundo. Próximo slide. Eu sei que é muita informação. Eu não sei se vocês acompanharam, mas na Armênia teve um conflito, ano passado, entre a Armênia e o Azerbaijão, numa área que chamava Nagorno-Karabakh. Mais de 30 mil pessoas morreram nesse processo. Aí você diz, cidades inteiras foram destruídas. Era uma questão basicamente de terras, mas é uma questão étnica.
algumas pessoas são de origem armênia, outras pessoas têm uma origem do Azerbaijão, são turcos do Azerbaijão. Obviamente, os azerbaijanes recebem ajuda da Turquia também, e aí você tem uma situação onde diferentes potências tentam ajudar cada um dos lados, e essas pessoas estão morrendo no meio. Próximo, por favor. A situação da guerra da Etiópia é uma situação de conflito étnico que está acontecendo na África agora. Próximo, por favor. China e Estados Unidos. A gente sabe que existe um conflito por conta de Taiwan. Fato de Taiwan pedir para ser independente da China pode causar um conflito entre a China e os Estados Unidos. Próximo, por favor. Estados Unidos e Rússia, a gente sabe que isso pode... a gente pode ter um problema por conta da Ucrânia e outros diversos satélites da antiga União Soviética, e a gente, obviamente, não vou entrar no detalhe disso, mas que também existe a possibilidade de você ter um conflito entre esses dois países. Eu vou passando bem mais rápido para a gente poder aproveitar o tempo aqui. Professor Ricardo. Eu queria levantar essa frase do Edmund Burke, porque é aí que a gente vai começar a falar e dizer o que eu tenho a ver com isso. Eu estou no Brasil, no meio de uma pandemia, sem vacina, me perguntando se eu vou sobreviver, meus pais vão sobreviver, se as pessoas que são mais queridas para mim vão em algum momento receber uma vacina, se o sistema de saúde vai conseguir atender as pessoas. E essa frase do Edmund Burke é a frase que me impacta, é uma das frases que me impacta muito. O Edmund Burke diz: para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. Próximo, por favor. Eu vou pegar uma outra frase do Einstein, que fala mais ou menos da mesma coisa. O Einstein diz que o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Vocês percebem? Eu vou ler de novo isso, porque eu acho que isso é muito profundo. O Einstein diz: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Próximo, por favor. Martin Luther King, ele diz: aqueles que amam a paz devem aprender a se organizar de maneira tão eficiente quanto aqueles que amam a guerra. Aqueles que amam a paz devem aprender a se organizar de maneira tão eficiente quanto aqueles que amam a guerra. Próximo, por favor. Abdu'l-Bahá diz, isso é um conselho pessoal para cada uma das pessoas, e ele é o homenageado desse ano, e eu acho que é muito interessante a gente lembrar dessa frase dele. Ele diz: quando surgir um pensamento de guerra, fazer-lhe oposição com o pensamento mais forte de paz. O pensamento de ódio deve ser destruído por mais poderoso pensamento de amor. Próximo, por favor. Agora eu vou contar uma história pessoal para vocês. Quando comecei a estudar um pouco do que estava acontecendo no mundo, e eu comecei a trabalhar com alguns canais de TV, principalmente com a BBC e com um outro canal da Inglaterra, eu tive a oportunidade de começar a conversar com algumas pessoas muito interessantes, e uma instituição de São Paulo, ela é originalmente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, me chamou para ter uma conversa, para a gente falar sobre trazer alguns ativistas para o Brasil, algumas pessoas interessantes, e surgiu o nome da Shirin Ebadi, que é uma iraniana, essa baixinha que está aqui do meu lado, junto com o Fernando Schiller, que é articulista do Estadão hoje em dia, e um fundador do Fronteiras do Pensamento. A gente pensou em trazê-la para o Brasil, por alguns motivos. O primeiro deles é que ela seria a primeira mulher
muçulmana a receber um prêmio Nobel da Paz. Segundo, por ela ser a primeira juíza mulher do seu país, que é o Irã, da história do país. Apesar de ela ter perdido o título de juíza que foi tirado dela pelos ayatollahs. Terceiro lugar, por ela ser uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres e das crianças no Oriente Médio. Aí o que a gente fez? A gente trouxe ela para o Brasil e fizemos um tour com ela, viajando pelo país. Eu tive a oportunidade, nessas 2 semanas em que a gente esteve junto aqui no Brasil, de conversar muito com ela, e de aprender muito com ela, e de entender um pouco sobre o que era o ativismo dentro de uma situação da mais completa falta de liberdade e opressão. Vocês imaginem, não sei quantos de vocês conhecem o regime dos ayatollahs no Irã, e a perseguição que eles promovem a minorias religiosas, assim como não só os Baha'is, mas pessoas de origem zoroastriana, judeus, pessoas principalmente de vertentes mais místicas do Islã, como o sufismo. E essa mulher se levantou para defender os direitos de homens, mulheres e crianças, colocando em risco a própria vida. Ao ponto de ter sua casa apedrejada, o muro da casa pichado, e os membros da sua família ameaçados. O prêmio Nobel da Paz que ela recebeu, isso aqui não está confirmado, mas eu até fiz uma pesquisa online, ela é a única prêmio Nobel da Paz do mundo que o prêmio foi confiscado por um governo do mundo, por um governo de um país. Então, eu convido vocês a, mais para frente, fazerem uma pesquisa sobre essa mulher e falar sobre, e a gente poder conversar um pouco mais, e talvez em uma outra oportunidade, sobre essas grandes personalidades que lutam pela paz no mundo. Vou passar para o próximo slide. Esse é o segundo convidado que eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil. O Mohamed El Baradei é um egípcio que já teve a oportunidade de até ser, mais tarde, vice-presidente do Egito. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque ele trabalhava na Agência Atômica Internacional e conseguiu, naquele período, antes de 2005, junto com um parceiro alemão, impedir que uma guerra viesse a acontecer no Oriente Médio e talvez com o envolvimento de grandes outras potências. Ele foi um dos maiores negociadores naquele período para impedir que um conflito maior acontecesse no Oriente Médio, principalmente em relação ao Irã. Mohamed El Baradei, a gente fez viagens para Porto Alegre, para São Paulo e para outras cidades do Brasil, e de novo, ele se levantou, ele é um advogado que, com extremo talento de negociação, se levantou para conversar com todas as partes e construir pontes. Ele é um dos maiores críticos que eu conheço a essa polarização que a gente vive hoje no mundo. Ele é uma pessoa que acredita em construção de pontes. Por favor, vou passar para o próximo. Eu acho que esse terceiro slide é a pessoa que mais me impactou, talvez uma das pessoas que eu encontrei que mais me impactou na minha vida, e eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Essa senhora que está sentada do meu lado num restaurante no Rio de Janeiro, ela chama Leima Gboui. Eu soube dela através de um filme que chamava... eu vou falar em inglês porque não tem em português, mas eu vou traduzir. Ele chama Pray the Devil Back to Hell. Ela diz assim, ore para que o diabo volte para o inferno. Esse é o nome do filme que fizeram sobre ela. Eu vou contar um pouco dessa história, porque eu acho que essa é a história que mais me impactou dessa mulher. Eu não sei se vocês conhecem um país na África que chama Libéria. A Libéria é um país pequeno, que foi fundado por ex-escravos africanos que tinham sido levados para os Estados Unidos, foram trazidos de volta, eles voltaram para a África para fundar um país. Então, vocês conseguem imaginar, é como se escravos negros brasileiros, que são descendentes de escravos,
voltassem para a África para fundar um país. E eles fundaram o país que chama Libéria. Esse país, depois de passar por inúmeras dificuldades, caiu nas mãos de uma figura, de um dos maiores genocidas da história da humanidade, uma pessoa que chama Charles Taylor. Esse Charles Taylor é uma pessoa que provocou uma das guerras mais sangrentas contra Sierra Leone e com outros países vizinhos. Ele era acusado de crimes contra a humanidade que é difícil até de descrever, e eu não quis botar nenhuma foto aqui para vocês verem, porque a minha intenção não é essa, é falar da solução, não tanto do problema. A Leymah Gbowee, ela, em um certo momento, ela tinha inúmeros filhos, eu não lembro se ela tinha 7 ou 8 filhos, e ela decidiu que os filhos dela não iam mais para a guerra e que o marido dela não ia lutar. Uma das características dessa guerra na África é que crianças, a partir dos 10, 11 anos de idade, já recebiam uma arma, uma metralhadora, um facão e iam para a guerra. A Leymah Gbowee é uma pessoa tão interessante, ela é uma cristã fervorosa. Ela decidiu, para parar a guerra, ir para a igreja, se organizar com algumas amigas e começar a fazer oração. Para qualquer outra pessoa que eu falasse isso, a pessoa diz assim, olha, realmente ninguém para uma guerra com oração. É um absurdo falar isso. Mas ela começou com um grupo pequeno. Elas se vestiam com uma camiseta branca, sentavam na igreja, faziam alguns cânticos, começavam a orar e pediam para o fim da guerra. O número delas começou a aumentar, elas não cabiam mais na igreja. Elas começaram a se reunir nas ruas, em praças. O número passou de 100 para 150, para 200, 300. Eram sempre mulheres, todas vestidas de branco. O número foi aumentando, elas chegaram a um número de, acho que talvez 400 mulheres, e elas começaram a ir para a estrada aonde o Charles Taylor andava com o que eles chamam de motorcade, que é aquele grupo de carros armados, blindados, aonde o presidente do país fazia o caminho para o trabalho todo dia. Charles Taylor perguntava, quem são essas mulheres na beira da estrada vestidas de branco? Elas dizem, elas são lideradas por uma mulher que chama Leymah Gbowee, e elas estão fazendo oração para acabar com a guerra. Ele dava risada, as pessoas, os homens passavam rindo. O número delas foi aumentando de um jeito que o movimento... O número delas cresceu tanto que o movimento acabou tomando conta do país inteiro. Todas as mulheres se juntavam em uns certos momentos do dia para fazer oração para acabar com a guerra. E aí tem uma parte que algumas pessoas acham que é jocosa e engraçada. Quando elas perceberam que o resultado era limitado, que elas não tinham conseguido ainda terminar com o conflito, elas resolveram fazer uma greve de sexo. Elas decidiram que nenhuma das mulheres teria relações nem com seus maridos enquanto o conflito continuasse. Eu nunca tinha ouvido falar disso em nenhuma situação de mulheres decidirem fazer uma greve de sexo para impedir uma guerra. Eu lembro de ter contado essa história uma vez na PUC, na PUC de São Paulo, e o pessoal acharam que é brincadeira. Eu falei, olha, vocês têm que procurar isso na literatura, porque isso tudo está registrado, e ela recebeu um prêmio Nobel. Eventualmente, Leymah Gbowee consegue, junto com uma outra amiga que também recebeu o prêmio Nobel, ganhar uma eleição, na verdade, a companheira dela, a amiga dela, ganha a eleição, se torna presidente do país, e o Charles Taylor é levado ao tribunal de Haia e condenado a 50 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Nessa foto da esquerda, vocês podem ver a Shirin Ebadi, a Leymah Gbowee à esquerda, e essas outras 3 pessoas são advogados relacionados a direitos humanos
além do George Clooney, que está lá atrás. Essa foto foi tirada na Armênia, uma homenagem à lembrança dos armênios que faleceram no genocídio armênio que aconteceu no século passado. Próximo slide. Essa frase, para mim, é uma frase fundamental para a gente entender a origem do problema e começar a pensar como a gente poderia transformar a realidade. Como a gente viu no começo da história, existem razões que estão relacionadas a conflitos étnicos, conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos, cristãos e judeus, judeus e muçulmanos, budistas e muçulmanos, que é o caso dos Rohingyas em Mianmar. A gente tem, se eu fizer uma lista, vocês vão ver que as questões de origem religiosa são extremamente importantes no conflito no mundo. Depois tem as questões de poder, como vocês escreveram aqui, falta de empatia, racismo, questões de disparidade econômica. E uma das questões que a gente acredita ser fundamental para transformar a realidade do mundo hoje é entender essa frase. Em primeiro lugar, que a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. O segundo ponto, que é fundamental ser entendido, é que não existe esse conceito de raça. Apesar da gente continuar usando essa referência, essa é um dos maiores motivos de conflitos que a gente tem no mundo hoje. Uma situação de um tribalismo muito forte, que agora ele passou para o mundo da política partidária. Todos aqueles erros que a gente via acontecendo entre as religiões, agora eles migraram para o mundo da política, onde o fundamentalismo religioso que a gente via antes, agora está transportado para dentro do mundo da política. Aí a gente se pergunta, como é que a gente poderia fazer uma transformação na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país, e eventualmente fazer essa transformação no mundo? Eu acho que um dos pontos que a gente está, um dos dilemas que a gente está vivendo hoje, tem a ver com o próximo slide que eu gostaria de pedir para o professor Ricardo passar. Eu gostaria, se eu tivesse de novo numa sala de aula ou num auditório, eu pediria para vocês levantarem a mão quem conhece o conceito de Ikegai, o conceito japonês de Ikegai. Se vocês estivessem com as câmeras abertas, também eu ia pedir para vocês levantar a mão. Mas, assim, esse, para mim, é um dos conceitos mais importantes para entender por que a gente não acredita que o que a gente faz pode realmente transformar o mundo. O conceito de Ikegai, ele junta 4 questões fundamentais da nossa vida para nos ajudar a encontrar sentido e propósito. Eu colocaria aqui para vocês, a primeira que está em cima, em amarelo, é aquilo que você ama. O que está à esquerda, em verde, é aquilo que você é bom no que você faz. Embaixo é aquilo que você vai ser pago para fazer. E à direita, em rosa, está aquilo que o mundo precisa. Essas combinações são combinações super interessantes, e depois a gente vai voltar para o começo da nossa história para vocês entenderem que aquela pessoa que encontra o Ikegai da sua vida, ela é uma pessoa que naturalmente vai estar trabalhando pela paz no mundo. Vou colocar isso aqui, explicar isso aqui um pouquinho mais de atenção e mais cuidado. O cruzamento que a maior parte das pessoas trabalha na sua vida é esse que está a sudeste do desenho. Que é aquilo que você é bom, é o encontro daquilo que você é bom e aquilo que você pode ser pago. Aquilo que vai pagar suas contas. Certo? A maior parte das pessoas vive só nesses 2 quadrantes da esquerda. De baixo e da esquerda. Aquilo que você é bom e aquilo que você pode receber. Aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa
normalmente fica escanteado na sua vida. Então, o cruzamento daquilo que você é bom com aquilo que paga o seu salário é sua profissão. Cruzamento daquilo que você é bom com aquilo que você ama é sua paixão. O cruzamento daquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa é sua missão na Terra. O cruzamento daquilo que o mundo precisa com aquilo que pode gerar um pagamento para você, o seu salário para você sobreviver, de uma certa forma, é a sua vocação. Se vocês prestarem atenção, tem um outro elemento que está mais escondidinho nessa flor que está ali no meio, aquela flor de 4 pontas, que tem a ver com os sentimentos que são gerados em você quando você está interagindo. Um deles tem a ver com felicidade, satisfação, até um sentimento de deleite, tem um sentimento que é quase uma excitação. E se você juntar todos esses sentimentos, você tem o Ikigai, que é propósito, que é o motivo pelo qual você está aqui na Terra. Agora, uma pergunta que muitas pessoas fizeram quando a gente estava fazendo o workshop, conversando sobre isso. A pessoa diz, por que eu não consegui encontrar o meu Ikigai? Porque o Ikigai depende de um elemento que a maior parte de nós deixou de lado nesse mundo materialista, capitalista que a gente está vivendo hoje. Eu queria perguntar para vocês agora, o que vocês acham que é esse elemento que falta, que permita que a gente tenha essa visão? Nossa, o pessoal começou a escrever, vamos lá. Fé, amor, ser a gente mesmo, autoconhecimento, foco. O que mais? O que mais? Fraternidade, tempo para pensar é bom. Tempo para pensar é bom. Humildade. É verdade, precisa de tempo para pensar. Empatia, determinação, comprometimento. Vocês estão vendo que as pessoas estão começando a listar virtudes? Altruísmo, tempo para planejar, as pessoas vivem o dia a dia, não param para pensar no futuro. Boa. O que mais? Percebe que tempo para pensar parece que é uma coisa importante. A gente está tomado, não consegue nem meditar 10 minutos para pensar o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Mas vocês perceberam que as pessoas começaram a não olhar muito para o materialismo e acreditar no amor. Boa. Just do it. Pode ser. O que mais? Tá, vocês perceberam que tinha uma lista enorme, esperança, inocência, tem uma lista enorme de virtudes. Uma coisa central para alcançar o Ikigai é trabalhar virtudes. Agora, eu pergunto de novo, como é que você faz para trabalhar virtudes em você mesmo? Isso é muito importante. Se eu não tenho tempo para pensar, se eu trabalho 10 horas por dia, eu acordo de manhã, se eu der sorte, faço uma academia, saio para correr, andar de bicicleta, fazer alguma coisa. Chego em casa morto, ligo Netflix, Amazon Prime, alguma coisa, a pessoa assiste novela e depois vai dormir para começar tudo de novo no dia seguinte. O que a pessoa precisa? Reconhecer-se, talvez? É muito importante essa reflexão, porque se a gente sair dessa conversa
e a gente não tiver feito uma reflexão profunda, eu vou dizer para mim mesmo, eu acho que eu não dei uma contribuição aqui. Meditação, genial. Genial. Meditação. Isso é um ponto importante. Eu vou dizer para vocês, conversar consigo mesmo. Tem uma coisa que a gente esqueceu com o tempo por conta do materialismo no mundo, que é o quê? Que a gente tem uma alma e a gente tem um espírito. E que a vida da gente não é um acidente. E que a gente precisa trabalhar as virtudes a partir da espiritualidade. E é isso que é a conexão com o eu interior. O eu interior é a sua alma. O eu interior é a tua alma. E aí que está o grande segredo. Como trabalhar a espiritualidade para conquistar virtudes e transformar a tua própria vida, transformar a vida da tua família, transformar a vida da tua vizinhança, da tua comunidade e, eventualmente, transformar o mundo. Vocês viram que o começo da nossa conversa era só sobre conflito, as causas dos conflitos. A gente vê que tem conflito de origem étnica, racial, por questões de poder, de terra, de conquista, de questão religiosa. Como é que a gente faz para transformar isso? O gráfico, ele só continua subindo. Vocês conseguem ver, os conflitos só estão aumentando no mundo. Quem diria, 20 anos atrás, de dizer que o Brasil está nessa situação que está hoje? Ou que os Estados Unidos estariam nessa situação, ou que a Europa estaria nessa situação? Então, o convite que a gente faz aqui agora é de imaginar como refazer esse caminho espiritual. Como reconstruir essa ligação com a alma que a gente tem, com o divino que vive dentro de nós. Eu vou parar por aqui e vou abrir aqui para o professor Ricardo a gente fazer um bate-bola. Muito bem, Flávio. Pedi para o Nader poder conduzir algum diálogo, que parece que já tem algumas dúvidas ali, algumas perguntas também. Vocês conseguem me ouvir? Sim. A Caroline tem uma dúvida, ela fala, hoje em dia... Você precisa falar mais alto, Nader, ou traz o microfone mais perto, porque está bem baixinho. Consegue me ouvir agora? Eu acho que não é esse microfone que está funcionando, deve ser o do computador. Ricardo, você pode falar no meu lugar? Vamos lá. Então, tem uma questão aqui, o pessoal está colocando aqui alguns comentários, tá, Flávio? Tá? Manda Vamos ver. lá, ó. A Caroline, uma dúvida. Hoje em dia, para ser algo, falam que enquanto uns dormem, precisamos agir. Que para ser algo precisa deixar a preguiça de lado, porém, hoje em dia vivemos em acordar, trabalhar e dormir. Pois para ser alguém você precisa trabalhar mais e mais. Então ela fez o seu comentário, a sua leitura, mas porém eu acredito que esse comentário pode conduzir aí um pouquinho a discussão, que é de fato no que a gente está tomado aí, né, nas nossas atividades materiais que nos desconectam. Na sequência aqui, Jair, através do tempo, que querendo ou não, um dia vai chegar o momento em que tudo na vida será transformado. Nossos conhecimentos, virtudes, etc. Que queiramos ou não. Então, Jair também faz uma colocação aí sobre esta inevitável
condução a uma solução futura, né? Alguns comentários aqui. Autoconhecimento e sair do automático, né? Pergunta a Daniela. É sair do automático a questão do autoconhecimento? Né? Eu acho que aqui já temos algumas considerações interessantes para comentarmos. Tem uma questão que eu acho fundamental. Tem um autor que eu gosto muito de compartilhar. Eu dou esse livro de presente para todo mundo que eu pergunto, você já leu esse livro? O cara diz, não, eu dou de presente. Eu falo, você é meu amigo, vou te dar esse livro. É um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, mas é um livro maravilhoso, escrito por um sobrevivente de campo de concentração. Ele morreu em 1997, e o livro dele é a base da fundação de uma escola de psicologia, mas aceito o presente, a Carla disse que aceita o presente, de uma escola de psicologia que chama logoterapia. Basicamente, o que ele diz? Ele diz que o ser humano, se não entende qual é o sentido e o propósito da vida dele, qualquer coisa que acontece para ele tá valendo. Porque ele não sabe para onde ir, ele não tem uma bússola moral que o leva para algum lugar. E o interessante é que, assim, a bússola de uma pessoa não é igual à da outra. Obviamente, por quê? Como vocês veem no Ikigai, o que você sabe fazer, o que você ama, não é igual ao que as outras pessoas amam. Então, o seu caminho sempre vai ser um caminho individual. Então, quem escreveu lá na frente autoconhecimento, isso é fundamental. Só que o autoconhecimento depende do quê? Depende de silêncio, de meditação, de encontro com o teu próprio espírito. Só que você precisa de uma outra ajuda. Você precisa de uma bênção. E isso que é interessante. A bênção não é aquela que o padre dá ou que como chama? Que o pai e a mãe da gente diz. Bênção é o que no Oriente eles chamam de baroquiat, que é o quê? É um presente. É uma coisa que você se abre para o universo e você recebe. Aí você vai falar, nossa, agora o assunto ficou místico. Eu digo, exato. Existe um elemento místico nisso, que é a tua conexão com a tua alma e a tua conexão com o Criador do universo. Então, vocês percebem que sozinho os seres humanos não conseguem fazer isso. E é por isso que a gente teve um Buda no mundo, a gente teve um Jesus no mundo, a gente teve um Moisés no mundo, a gente teve um Zoroastro no mundo, a gente teve um Bahá'u'lláh, a gente teve diversos manifestantes de Deus, líderes espirituais, profetas, as pessoas chamam por nomes diferentes, avatares. A pessoa acha que avatar é filme, o avatar é bonequinho de computador. Mas avatar é uma forma de você se referir ao profeta. A gente precisa entrar em contato com essa sabedoria para nos ajudar. Se eu te disser que o que está aqui, o Ikigai, isso aqui é de origem espiritual. Mas uma pessoa podia dizer que é autoajuda. Você diz, de onde veio isso? Aqui está dizendo, o Maurício disse, o Lucas escreveu antes assim, professor, você acredita que podemos melhorar o cenário atual, não só o brasileiro, mas nível mundial, através de meditação, para atingir o divino interior individual? Obviamente, uma pessoa que se dedica a meditar e a estudar as palavras sagradas que foram reveladas, obviamente essa pessoa se transforma. Agora, tem um senão. A gente sabe que tem algumas pessoas que ficam lendo, e na real, não estão entendendo aquilo que estão lendo. O que isso gera no mundo? O fundamentalismo religioso que a gente conhece. O outro, encontra-se só quando acontece quando tiramos o olho de nós mesmos e botamos nos outros. Nós somos um mar de caos, principalmente hoje em dia. Quando vemos o outro e que esse outro tem necessidade de amor, compreensão, de um serviço bem feito, e botamos à disposição de enxergar as nossas capacidades para ajudar. Esvaziando-nos e encontrando a vida eterna. Você sabe que tem uma coisa interessante lendo esse texto?
que vocês sabem qual que é o maior obstáculo para o desenvolvimento, tanto intelectual, como pessoal, como de virtudes que uma pessoa tem? O maior obstáculo. Quem assistiu Star Wars sabe, porque ela mesmo, ou ele mesmo. Quem assistiu Guerra nas Estrelas, aí levanta a mão. Eu não consigo ver ninguém, mas o pessoal da minha geração não só assistiu, como sabe as falas de cor. Mas ali tá claro. O George Lucas usa, é o ego. O ego. O ego é o maior inimigo é o eu. Eu não sei se vocês lembram de uns desenhos animados que tinha antigamente, que tinha eu aqui à direita, o egocentrismo, exatamente. E um eu aqui, esse meu eu aqui da direita, ele estava vestido de branco e tal, e ele sussurra coisas no meu ouvido. Depois tem um outro eu que fica sentado aqui, né? É o anjinho e o diabinho, boa. E esse daqui, que fica sentado do lado esquerdo aqui, a intenção dele é sempre dizer o que é bom para você. As frases dele são sempre as mesmas. Você merece, porque não você, não tem problema, é só uma vez, ninguém vai ver. Sabe, todo mundo tem, todo mundo faz porque você não faz. Você merece ser feliz. O que o cara da direita fala para você? Pensa nos outros. E se fosse seu irmão? E se fosse sua irmã? E se fosse seu pai? E se fosse sua mãe? Será que vale a pena? São perguntas interessantes que esse da direita faz. E o que a sociedade o tempo todo tem uma revista que chama Você S.A. Quando eu vi a capa daquela revista e o nome, eu falei assim, cara, eles construíram o arquétipo do ego, que é para você mergulhar nele. Então, uma das coisas que a pessoa precisa fazer nesse processo é o quê? Ela tem dois olhos, ela fecha um olho e abre o outro. Ela fecha um olho para as coisas desse mundo e abre o outro para aquelas coisas imateriais, que tem a ver com amor, com respeito, com a tolerância, com a diversidade. E fecha aquele outro olho, que está relacionado com o materialismo, com a posse de coisas, com uma identidade material. Teve uma pessoa aqui em cima que falou sobre um aspecto super interessante, que é, se eu preciso ser algo, eu vou contar uma novidade para vocês. Vocês já são algo. Sabe por que vocês já são algo? Porque não existe uma pessoa repetida nesse mundo. Se você cruzar o mundo inteiro, você nunca vai encontrar uma pessoa igual a você. Nem no passado, nem no futuro. Nunca existiu uma pessoa como você no mundo. Isso quer dizer o quê? Que você é único na criação. E a contribuição que você tem para trazer para o mundo é única, é só sua. Só você pode fazer isso. Eu tenho um amigo que uma vez me contou uma história, que no final da história ele dizia assim, que a maior parte das pessoas tem uma música no coração, mas que morrem sem que a música tenha saído pela boca. Que a maior parte das pessoas, por conta de constrangimentos do mundo, dizendo você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer isso, a pessoa não manifesta o seu verdadeiro eu. Agora, o que eu estou tentando trazer não é que o verdadeiro eu se manifesta através de batalhas identitárias. Ele se manifesta no caminho da espiritualidade.
E o caminho da espiritualidade está ligado a essas questões que a gente falou, de meditação, de desenvolvimento pessoal, mas, acima de tudo, de uma busca espiritual de transformação. Então, se a gente quer mudar esse mundo que a gente viu, que está à beira do colapso, a gente só tem uma pandemia agora, que é só o começo. A gente pode acontecer, muitas outras coisas podem acontecer no mundo. Eu espero que não. Mas, se a gente puder ver, a gente não pode construir uma sociedade de ouro com pessoas de pedra. Se o ser humano não transformar o seu íntimo, a sociedade como um todo lá fora não se transforma. Não tem mágica. Isso é uma das coisas que, assim, as pessoas procuram mágica em tudo, né? Mas não existe mágica. Existe trabalho duro e olhar para dentro. Então, se alguém te perguntar, de novo, o que você vai ser, você diz, eu já sou. Você vai ser algo ou alguém, você diz, não, eu já sou. Agora eu quero crescer naquilo que eu sou. Eu lembro que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi de Einstein é que ele dizia assim, que você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore. Macaco sobe em árvore bem. Peixe nada bem. Você precisa encontrar qual é o teu habitat. Algumas pessoas são peixe e outras são macaco. Entender isso é entender a riqueza da criação e da diversidade de Deus. O problema é a gente querer negar isso, usar algumas pessoas como exemplo e dizer, eu quero ser aquilo. Eu lembro de um grupo de pré-jovens, de adolescentes com os quais eu estava trabalhando numa cidade perto de São Paulo, que chamava Valinhos. Eu fui perguntar para a garotada o que eles queriam ser quando crescer. Os meninos todos, tirando um que disse que queria ser bombeiro, todo mundo queria ser jogador de futebol. E as meninas diziam que queriam ser modelo, atriz e tal. Só eram crianças pobres. E eu fiquei pensando assim, será que isso é verdade? E isso que me pega muito. Não é verdade. Essas pessoas querem fazer outras coisas. Então eu vou ficar por aqui nessa reflexão sobre o eu e o... É incrível quando há essa reforma íntima, você entra numa frequência que só te aproxima das coisas. Da vocação, da missão e de Deus. Isso que não é aquela visão de Deus malvado que a gente estava acostumado, aquele que castra, aquele que pune. A gente está falando do Deus da criação do mar, da borboleta, do pássaro, da flor, do vento, do mar, de tudo isso que a gente vê. Focar nisso é chave. Eu vi alguém falando que você tirou o peso das minhas costas, eu espero que isso tenha acontecido, mas que a gente tenha aqui construído, nem que seja de uma forma muito singela, a possibilidade de construir novas pontes, de abrir novos espaços, de reconhecer novas capacidades, de apreciar novas belezas, tanto em nós quanto com os outros. Eu lembro de ter lido uma frase uma vez, de uma figura muito importante dentro da fé Bahá'í, o nome dele era Shoghi Effendi. Ele dizia assim, que a gente deveria ser infinitamente paciente com nós mesmos e com os outros. E eu fiquei pensando assim, não, paciente eu sou comigo mesmo, eu só não sou com os outros. Comigo eu sou paciente. Aí ele dizia assim, que eu tinha que ser justo comigo mesmo e justo com os outros. Eu pensei assim, não, eu sou justo comigo, eu só sou injusto com os outros. E eu descobri que a gente é tremendamente impaciente conosco e às vezes tremendamente injusto.
Se alguém quiser levantar mais alguma coisa. Professor. Muito bacana, Flávio. Tem algumas reflexões aqui, né? Essa bacana da Emanuela, que é uma pedagoga, que ressalta esta questão sobre a educação, né, o papel da educação, pelo afeto, a paciência e o ensinamento. Eu acho que isso tem tudo o que a ver com o que você está dizendo, né? Nós temos que ter aí as nossas referências, os educadores que são os exemplos, aqueles que a gente se educa pela admiração, né? Então, nós podemos educar também aos outros se nós formos objetos de admiração de conduta, né? Então, acho que isso também vai ao encontro do que você está trabalhando, e aqui tem uma sequência, né? Eu acho que o pessoal está participando com reflexões muito boas aqui. Pedagogia é a profissão mais importante que tem no mundo. E não é porque essa amiga escreveu isso, mas assim, sem educação, você não tem nada. Você pega o exemplo, eu gosto de contar isso, mas é uma outra conversa. Um dia, se vocês me convidarem, eu conto a história de Singapura, Coreia do Sul e Irlanda. Como Singapura, Coreia do Sul e Irlanda saíram de uma situação de pobreza abjeta para se transformarem em nações tecnológicas do futuro. Porque gastaram 30 anos de dinheiro em educação. Mais nada. Eles não tinham dinheiro para infraestrutura, não tinham dinheiro para saúde, mas gastaram em educação. E promoveram uma das transformações mais rápidas e mais incríveis da história moderna da humanidade. Percebe? É um outro mundo. Então, entender a importância do educador, você pega a Finlândia, que paga a profissão, uma das profissões mais bem pagas do país, e menos taxadas é a do professor. Alguém consegue acreditar nisso? As profissões mais respeitadas do educador. Só que, de novo, não é só a educação material. Tem que estar incluída a educação para as virtudes, de forma transversal, e a educação espiritual. Isso tem que estar incluído no processo. Continua, professor, por favor. Bom, tá, aqui, se a gente for, vai embora, né, que tá uma delícia essas reflexões. Muitas colocações aqui, contribuições dos nossos alunos, algumas passaram, pessoal, não queria deixar passar, mas vamos lá. Aqui, por exemplo, a Caroline, a grata, que ajudou bastante, né, a gente esquece muitas vezes das nossas capacidades, né, dos nossos dons. O Oswaldo diz que a verdadeira espiritualidade torna melhor o ser humano, aberto para o amor e a paz, e é isso mesmo, tá vendo? Quando a gente está aberto ao amor e à paz, o conflito fica menos provável, né? Com menos possibilidade de existir em um ambiente de amor e de paz. Maurício trouxe uma reflexão que vem ao encontro do exemplo do peixe e a vocação, né, fora do habitat aqui, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset é demais. Nossa, genial, muito bom. Tem, né, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não a salvo, não salvo a mim. Então, muito bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Quem mais aqui, pessoal? Alguém quer soltar o áudio aqui, fazer uma pergunta? Porque estamos encerrando também, chegando com 4 minutinhos aqui para o limite do nosso tempo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Flávio? Pelo áudio? Algum comentário destes tão ricos que vocês estão fazendo aqui também? Que a gente possa ouvi-los? Aqui ficou... Aqui agradecendo, né? Professor Flávio, Oi, vamos lá. o Ikigai
é uma teoria japonesa, Sim, certo? sim. É uma teoria desenvolvida depois das bombas nucleares que o Japão tomou, porque eu sei que houve uma transformação na sociedade japonesa, né? Aham. E inclusive disseminada pelas escolas para todo o Japão. Eles têm o maior cuidado com o professor e com os alunos, com as crianças. Sim. E então, é de antes ou depois da bomba nuclear? Na verdade, o Ikigai é muito antigo. Ele é um conceito, eu não diria, é centenário. Ele não está ligado ao. Ele foi estruturado dessa forma para facilitar, ajudar as pessoas a entender. Mas o Ikigai é um conceito espiritual. Porque, assim, você entender o que a minha vida tem a ver com o que o mundo precisa. Hoje em dia, as pessoas se imaginam sendo seres estanques, como se a gente vivesse num mundo particular. E é muito importante a gente entender que essa compreensão de que a gente está inserido numa coisa maior e que o mundo precisa, eventualmente vai ser aquilo que vai me ajudar, é uma visão espiritual da realidade. Então, isso vem muito antes da bomba. A questão da bomba realmente transformou o Japão. Como diz aquela música do Gilberto Gil, transformou o Japão no Japão da paz. Eu até fico arrepiado quando lembro dessa música do Gilberto Gil. Tão bonito que é. Eu também, eu também. Eu também. A Ó, palestra foi maravilhosa. Muito alguém disse assim, você conhece o Tom Almeida? Tom Almeida é meu amigo. Sim. Oi? Alguém perguntou aqui se eu conheço o Tom Almeida. O Tom Almeida é meu amigo. Ele também é um cara que trabalha alguns desses assuntos que a gente está falando. Que bom, que bom. A gente vai ter muitos amigos em comum, pessoas que também estão trabalhando essa visão. Eu tenho uma outra apresentação que eu faço que chama Processos Gêmeos de Integração e Desintegração. Eu acho que eu até fiz essa palestra na universidade de vocês, só que já faz bastante tempo, em que a gente falava sobre esses dois processos, as pessoas que estão trabalhando para construir um mundo novo e as pessoas que estão presas no materialismo. E é uma conversa que a gente pode, em um outro momento, ter e continuar aqui. Eu não sei se chegou no limite do nosso tempo, né, professor? A gente está aqui, o pessoal tem que sair para entrar em aula agora, a maioria, né? Porque tem outros que podem ficar um pouquinho mais, se você também tiver essa oportunidade. E também eu gostaria só de reforçar aqui algumas questões. O pessoal da lista de presença não tem a própria relatório do MIT, oferece a lista para a gente dos que permaneceram do início ao fim, e nós encaminharemos para as ACCs de vocês. Outra pergunta que passou aqui foi sobre a questão para o Nader, se pode colocar novamente aí o site da comunidade Bahá'í e o e-mail para continuar com essa discussão, para quem quiser evoluir mais essas discussões, né? Então, nós temos aí um e-mail que é Um Planeta, Um Só Povo, né? Os números, né? Se o Nader puder colocar novamente, @gmail.com. Este e-mail, manda um e-mail lá, Um Planeta, Um Só Povo, @gmail.com, que a gente segue essas discussões, cria grupo de discussão sobre esses temas, tá? A gente pode evoluir esses espaços, essas instâncias por ali, tá bom? E o site também da comunidade Bahá'í, aí, para que o pessoal compreenda aí um pouquinho mais sobre o que é a comunidade, o que ela faz, né, aqui no Brasil. O Nader colocou ali também, bahai.org.br. Turma, quem precisa sair agora, sim, se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos encerrar com mais uma pergunta aqui, no máximo para o Flávio, para também não estender o horário, ok? Se não, quem quiser fazer alguma consideração, alguma colocação, está aberto o microfone. Ó, aqui tem uma colocação da Stacy que foi bem legal.
Acredito que essa tenha sido uma das palestras que mais me abriu a mente. Obrigada pelo compartilhamento do conhecimento, pelas reflexões tão significativas. Muito obrigada mesmo. Então, muito bacana aí, Flávio, por toda essa contribuição. Então, eu deixo para que você possa fazer alguma palavra final de encerramento, alguma última palavra aí para o pessoal que... Vamos ficar em contato, vamos continuar conversando. O Nader deixou um e-mail aí para conversar, e eu acho que, assim, criar mais espaços para a gente trocar ideias e compartilhar com outras pessoas também. Eu acho que isso é muito importante. Um abraço para todo mundo, e eu vou saindo, eu estou com uma mãe doente no hospital, eu vou dar um chego lá. Obrigado, pessoal. Legal, Flávio, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Que a sua mãe melhore, professor. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada. Obrigado, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Fiquem bem. Na próxima semana encaminharemos os convites para vocês, tá bom? Do nosso próximo encontro.